Bueno, Veitosa Theo Simon Pando Teninkei que Istusiona Stoneona. Amém. Ayuso Theosa Hirosa Instans Mas, Ayuso Theosa Hirosa Instans Mas, Ayuso Theos, Ayuso Hirosa, Ayuso Thanatos Eleis Animas. Doxa Patria, Navadikanin que Istusiona Stoneona. Amém. Santísima Trinidad, ten misericordia de nosotros, Señor, expía nuestros pecados, Señor, perdona nuestras iniquidades, Santo, visita y sana nuestras dolencias a causa de tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro esencial, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos introduzcas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Tu Kyrie Deizome, Kyrie eleison. Señor Jesucristo, nuestro Dios, que te has hecho hombre y que trabajas y que te esfuerzas y que a la faz, ocupado nuestras ocupaciones, que a los santos apóstoles del trabajo llamaste a fin de que bendiciéndolos los santificaste tú mismo, Señor, el primer trabajador y hacedor de todos nosotros. Bendícenos y bendice esta nuestra obra en tu iglesia, a fin de que rápidamente y convenientemente llevemos a buen fin. Ilumina nuestras mentes y fortalece nuestros brazos, a fin de que siempre hagamos el bien y realicemos las obras de la luz, para el servicio de tu pueblo y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Doxa Theos Altísimo Kyrie Doxasi, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες παιδί παραχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρός, δυνάμει του Τομικουζοποιού Σταυρού, προστασία των υπερανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσία του Δημαίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και Παύλου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν το Αγίο Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Amém. Amém. Muy bien. Amém, Pater. Típico. Muito bem, bom dia novamente a todos. O tema da nossa aula hoje é o primeiro plagal. No entanto, antes da gente introduzi-lo, eu queria somente fazer uma breve referência aos 4 tons que já foram apresentados, né? Só para a gente refrescar um pouco a memória, porque na verdade são 2 blocos distintos, né? 4 modos autênticos e 4 plagais. Os 4 autênticos, perdão, os 4 autênticos são realmente a base de todo o canto bizantino. Portanto, o primeiro que tem a base em Ré, né? E fica entre Ré e Sol, entre Pá e Vi, e que tem, por exemplo, eu mudei aqui, até eu me enganei aqui, porque eu estou com quinto na mente, né? Seria o Agios isquiros, agios athanatos eleison imas. Agora sim, percebam, né? A gente ficou passeando somente entre as notas iniciais. O segundo tom, que já é um tom não ressurrecional, mas é um tom contemplativo e pouco doloroso, né? Que tem uma outra escala, uma escala cromática. E o terceiro tom, que é um tom mais festivo mesmo, né?
né? E aí, numa escala mais ocidentalizada, né? Um Fá maior e com, né, possibilidade de harmonização conforme as regras da música ocidental. E o quarto tom, que é um tom também mais contemplativo, porém vibrante, não é? Né? Ele fica passeando entre o Mi e o Sol numa escala diatônica, exatamente como a do primeiro tom. O quinto tom, por sua vez, né, é seu plagal. Né? E por plagal se compreende algo espelhado, algo extraído de. E é um tom também muito, muito vibrante, é um tom glorioso. Ele é realmente um tom glorioso. Eu vou tentar fazer a apresentação aqui do material. E ele é muito interessante porque ele, além de se parecer muito com o primeiro, né, e isso gera, né, muitas vezes uma confusão entre os tons, deixa eu ver aqui, gera uma confusão entre os tons, como aconteceu comigo agora, não é? Nós temos aqui uma situação muito interessante, né, porque ele também é usado muito na Páscoa, muito mesmo. Né? Então, o tropário, né, para as estiqueiras pascais, perdão, tropário com T maiúsculo, né, que antecedem o Doxasticon das matinas, que também é feito no quinto tom. Né? O Christos Anesti é no quinto tom, né, o tom original. É claro que entre os tropários das odes, usa-se o primeiro, porque o cânon inteiro é no primeiro tom. No entanto, a composição original do tropário é no quinto, né, da ressurreição, justamente por se tratar da glória da ressurreição. As eulogitárias da ressurreição também são cantadas no quinto tom. O Theotokos Parthene, né, durante as vésperas, né, logo quando tem a artoclasia, ou a lítia, né, para quem frequenta igrejas de tradição eslava, também é cantado no quinto tom. Né? Como disse, ele tem a base em Ré, tá certo? Mas somente para cantos que são Sicherarion e Papadikon. Tá? Quando se trata de Ormolorion, que é aquele bem mais rápido, como tropários em geral, utiliza-se a base Lá, ok? A base Lá. E é um tom que é utilizado, sim, para a composição de tropários de grandes santos, como, por exemplo, São Paícios do Monte Athos, não é? Justamente por causa de todos os milagres gloriosos que ele fez, inclusive, né, em vida, tá? Muitos deles em vida. Então, vejam, a escala é de Ré a Ré, ok? Natural, não existe acidente no sétimo grau, portanto, esse Dó aqui, que na música ocidental seria sustenido, não é sustenido, tá? Ele é natural mesmo. E tem a primeira epífima, né? E a primeira epífima é exatamente a mesma melodia da epífima do primeiro, só que, em vez de começar no Ré, começa no Lá, na quinta. Por isso que ele é chamado de plagal, né? Ele é chamado de plagal porque ele é um espelho, é uma coisa espelhada, efetivamente espelhada, não é? Então, se no primeiro tom a gente faz no quinto a gente faz percebam, é exatamente a mesma melodia, porém uma começando em Ré e a outra começando em Lá. Tá? E aí, essa epífima, que é a curta, é utilizada para as epilogitárias. Por exemplo, ou então, se formos colocar no português, bendito és o Senhor, ensina-me os teus mandamentos. O coro dos anjos encontrou a fonte da vida. Né? E aí, quer dizer, tem essa coisa vibrante, né? Ele não é corrido, ele é vibrante, né? Compassado e sim vibrante, né? Aleluia, 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 doxa si o Theos, né? Ou então o tropário da ressurreição,
né? Que é: nós fiéis louvemos e adoremos o Verbo igualado ao Pai e ao Espírito na eternidade. Terminei no Lá, né? Mas eu posso descer para o Ré para passear um pouquinho, né? Porque como ele também tem a base em Ré, né? Que nasceu da Virgem para a nossa salvação. E aí volta para o Lá. E se dignou subir corporalmente a cruz, suportar a morte e ressuscitar os mortos com sua gloriosa ressurreição. Né? Então, claro que eu faria uma gravação melhor, que eu ainda estou rouco. Mas é justamente para demonstrar que ele é um tom vivo, né? É realmente um tom glorioso, não é? E então, todos os tropários no quinto tom começam em Lá, são feitos na nota Lá. Existe a segunda epífima, tem outras tantas, né? Perdão, mas dentre as principais, né, a segunda epífima é essa daqui. Começa em Dó e não em Ré. Se no primeiro tom é essa aqui é do Fá, ouvido do Ipiranga, né? É só ouvir no mesmo intervalo do início do hino nacional. Mas é comum, tá? O original da epífima é esse daqui, tá? Terminando na nota Ré. Mas é comum subir até o Lá para indicar que nós estamos no quinto tom, tá? Isso é muito comum. Então seria ok? Aí faz Sol, Lá, justamente para dizer, né, que estamos no quinto tom, que é o plagal. Faz-se a estrutura melódica básica, muito próxima do primeiro, e ao final sobe-se até a nota Lá para indicar que é o quinto. Né, subindo até a nota Lá. Ok? E aí, uma coisa que foi possível fazer aqui, né, brevemente, é justamente o seguinte, um breve desenho da primeira linha melódica do Theotokê Parthêne, né, do Theotokê Parthêne. A grande diferença, tá, do primeiro para o quinto, e isso é uma coisa que precisa ficar muito firme, a grande diferença do primeiro para o quinto é que o primeiro fica passeando nas notas mais graves e o quinto, justamente por ser o plagal, né, por ser o plagal, e ele é chamado de quinto tom nas igrejas eslavas, né, nas de tradição bizantina já são chamados de primeiro plagal, ele passeia, né, não só pelas notas básicas do Lá, mas ele vai até lá em cima, ele costuma ir, né, a escala inteira, ele costuma pegar a escala inteira na maior parte do tempo. Tá? Então, será algo como, né, supondo que seja lá cheguei no Ré. Né? E então ele brilha, né? É um tom muito mais brilhante do que o primeiro. Belíssimo, por sinal, belíssimo. Usado, sim, para hinos gloriosos, usado para hinos festivos, cantado muito na Páscoa, cantado para esses grandes santos, como eu disse, né? E o que é interessante é o seguinte, eu queria que vocês fizessem uma coisa. É um vídeo curto que tem aqui, deixa eu ver se eu acho. É um vídeo curto que eu tenho aqui, que eu até deixei... Não está aqui, está nesse mesmo. O Theotokê Parthêne, no original, tá, cantado pelo Mosteiro Sérvio de Decani, cantado em grego, no original grego, pelo Mosteiro Sérvio de Decani. Eu vou colocar aqui no chat. É um vídeo curto, somente com 2 minutos, tá? Eu gostaria que vocês ouvissem primeiro, ok? E aí eu dou a palavra para Paula, tá bom? São 2 minutinhos só.
É um vídeo bem curto, só para que vocês consigam ouvir, né, e perceber como é o Theotokê Parthênia no original, e apesar de ser um mosteiro sérvio, cantando no original grego. Eu aguardo 2 minutos aqui. Pronto, foi possível ouvir? Conseguiram ouvir? Sim. Ok. Então, ele é muito interessante. E esse daqui não é, né, claro, a escala que se usa, né, puramente espelhada, né? Como o Theotokê Parthênia não é um tropário, não é simples, um simples tropário, então ele não é compassado, como nós fiéis louvemos e exaltemos o verbo, né? Então, nem as evlogitárias, evlogitou se queria, né? Então, ele usa, né, o Sticherarium, né? E o Sticherarium, né, ele pega algumas notas, claro, da escala, né, original, que é de Ré até o Lá, ok? Pavlina, por favor, a palavra é sua. Eu queria justamente perguntar sobre isso, porque às vezes os cantos têm quase um legato, né? E às vezes eles são muito compassados, são quase. E isso depende do tom ou depende de alguma outra coisa? Depende Porque. do tom e da própria oração, Ah, e da oração, e da isso. oração em si. Então, É. os tons são usados a depender de cada oração. Quando se trata de uma oração muito dolorosa, utiliza-se o segundo plagal, que é o sexto, não é? Quando se trata de uma oração muito vibrante, utiliza-se ou o primeiro ou o quinto. Quando se trata de uma oração festiva, mas contemplativa ao mesmo tempo, utiliza-se o terceiro, não é? E ao se tratar de tropários, né, ao se tratar de tropários, eles são realmente compassados, eles precisam ser compassados. Mesmo assim, a depender do tom, nós não encontramos essa marcação, né, vibrante, né, justamente por causa do texto do tropário. Então, nos tropários da ressurreição, apesar de todos eles, né, falarem da ressurreição de Cristo, alguns têm uma característica um pouco mais dolorosa, ou um pouco mais contemplativa. Então, eles acabam se tornando menos compassados do que o do quinto tom, por exemplo, ou do primeiro, né? Que embora a pedra fora selada pelos judeus,
né? E os soldados guardassem o seu puríssimo corpo, né? Esse é o primeiro. E ele é compassado também, né? Justamente por ser o tom da ressurreição tão festivo. No entanto, alguns outros, né, já não são tão assim, né? O terceiro, por exemplo, exultem os seres celestes, ele é um pouco mais ligado, né? Ele é menos assim, porque o objetivo dele é, é sim, né, uma contemplação e não somente a festa. E é muito interessante a gente perceber isso, porque, por exemplo, em todos os ofícios fúnebres, né, os mnemônimos, por exemplo, canta-se muitos hinos do sexto tom, né, e canta-se também as Elogiárias da Ressurreição, que é para que nós nos lembremos, né, que Cristo morreu por nós para nos dar a vida. E aí, quer dizer, sai daquele contexto de dor, né, de tristeza, né, e de piedade assim, de pedir, né, para que Deus guarde a alma daquele servo, para vibrar, né, na certeza da ressurreição. Por isso que se cantam as Elogiárias em todos os ofícios fúnebres que se faz, né? E também é outra coisa, anotei, há momentos, né, nesse período que nós tivemos até a Pentecoste, onde os monges, no final da celebração, eles levantavam muito o tom de voz. A igreja toda vibrava, né, porque os padres, todos saíam, tinham momentos onde a dinâmica do canto saía essa voz que saía das paredes, não sei como explicar, né? E então a pergunta é também às vezes o canto é muito tímido, muito baixo, e às vezes ele é muito exaltante, mas isso não tem nada a ver com o tom, né? Eu acho que é alguma coisa diferente, não sei bem explicar. Então era a minha Existe, pergunta. existe uma questão litúrgica também, né? Da Páscoa até Pentecostes, nós ainda estamos, né, celebrando a ressurreição diariamente, não é? Então, nós temos aí, por exemplo, todos os dias se canta o Christos Anesti, né? As pessoas se cumprimentam com Christos Anesti, se despedem com Christos Anesti, não é? Então, por isso, né, sim, no período pascal inteiro, né, o canto é sim mais vibrante. É sim mais vibrante, mesmo nos domingos em que for o sexto tom, né? Ainda assim ele é mais É vibrante. isso eu notei, por isso dá um pouquinho né, um ponto de interrogação, porque eu falei, opa, estamos cantando um tom 6, mas está muito... Está muito vibrante para ser o sexto, É, né? Está muito é, vibrante para ser o segundo, sim, a gente levantava um pouco do chão. mas a intenção é justamente essa, né? É porque nós estamos celebrando a ressurreição mesmo. E aí, por exemplo, na decapitação de João Batista, não é? A situação já é outra, porque é um dia doloroso, tanto que é jejum rigoroso, né? No dia de São João é jejum rigoroso, né? Como na Sexta-feira Santa. Então, por essa razão, o canto é sim mais choroso, ele é mais demorado, ele é mais ligado, né? Menos compassado, o que torna também todos os ofícios de liturgia bem mais longos também, bem mais longos. Nas matinas, por exemplo, de domingo, canta-se eminentemente a ressurreição de Cristo, não é? Mas quando a gente vê, por exemplo, a dormição de Nossa Senhora, a dormição já tem uma outra característica, né? Ela tem alguns trechos que são ligados, que são mais, eu não diria tristes, mas são mais melancólicos, um pouco mais melancólicos, mas o próprio ícone da dormição, né?
mostra Cristo carregando a sua própria mãe, né? Então, quer dizer, quando ele a ressuscita, nós olhamos para o ícone e ouvimos o tropário da dormição, é no primeiro tom. E ele não é à toa que seja no primeiro tom, né? Ele tem que ser no primeiro tom justamente para que a gente lembre que é o tom da ressurreição, ela foi ressuscitada pelo próprio Filho, não é? Então, aí nesse momento é um pouco mais vibrante. No entanto, o cânon, né, e as catafaxias são um pouco menos vibrantes do que seriam no período pascal, por exemplo. Pentecostes também, né? A festa de Pentecostes inteira, né? Porque afinal de contas é o Espírito Santo que vem, né? E que nos ilumina, né? E que nos carrega, que nos leva à igreja, não é? Que nos consola, é o grande consolador. Então, essa vibração do canto, né, é utilizada de acordo com os tons para os próprios e de acordo com a liturgia de cada momento festivo, de cada festa que se celebra. Nós vemos o Domingo de Ramos, né, um domingo vibrante, né, vibrante, e o ofício do esposo nem tanto, né, que são as matinas, né, da segunda-feira, já nem tanto. Não é? Tanto que o próprio tropário, quando se faz, né, a procissão com o ícone, ele é um pouco mais lento mesmo, né? Ele é um pouco mais triste, não é? Justamente porque, quer dizer, nós estamos agora, quer dizer, veio toda aquela glória da entrada de Cristo, né? Triunfante em Jerusalém, e em seguida começa a paixão. Não é? E aí, quer dizer, durante a Semana Santa, os cantos são muito ligados, são realmente muito ligados por esse motivo. Obrigada. Quem mais? Ou o que mais? Então, pessoal, sim. Posso saber se foi mandado o material das últimas 2 aulas, porque eu não... Não, justamente okay. porque eu fiquei de gravar, né, nessa semana que passou, mas eu estava muito rouco, ainda estou um pouco, né, e por essa razão não consegui gravar. Não falei, não vou fazer uma gravação. Não, era só para saber se era o meu computador. Não, já perguntaram aqui também. Okay. Então, por esse motivo, eu não fiz a gravação, mas espero, né, nesse final de semana, ou no máximo início da próxima semana, fazer as gravações, né? O material escrito está pronto, mas aí eu mando tudo junto para a Arquidiocese, e a Arquidiocese encaminha, né, o material para vocês. Perfeito, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, o primeiro plagal, né, é um tom muito belo, né, é realmente muito belo. Inclusive, nas paróquias em geral, é muito comum fazer o seguinte: começa-se a liturgia no 8º, ok, até o Evangelho, né? Claro, tem o Santo Deus, né, o Agnus Sacerdotes, que é no 2º, tem o Evangelho. Encerrado o Evangelho e a litania dos catecúmenos, começa o hino dos querubins. Normalmente canta-se o hino dos querubins no 1º, né, porque é algo que já ficou, parece que já está internalizado, né, nas pessoas. E a partir da grande entrada, né, quando começa toda a litania, a parte da consagração, sagração dos dons e tudo mais, costuma-se utilizar o 5º. Costuma-se utilizar o 5º tom. E, né, para o hino à Virgem, né, para o megalinário, ou permanece-se no 5º quando o coro é bom, e aí normalmente se canta o Axionestin, né, patriarcal, que é belíssimo, belíssimo. Eu vou indicar também para vocês aqui um link com a partitura, né, para ser ouvido com a partitura. Vou colocar, inclusive, para vocês agora, para a gente poder ouvir junto. E encerra-se, né, no 8º também. Volta-se ao 1º durante a comunhão, cantando os salmos do 1º, porque é a ressurreição, né, através aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue terá a vida eterna, né? Por isso que os salmos de comunhão são cantados no 1º, e encerra-se ou no 8º ou até mesmo no 5º,
né? O bendito seja o nome do Senhor pode se fazer no oitavo, né? Que é o quarto plagal. E tonoma kirio evlogimeno na potunin que os tueonos, né? Ou então tem muitas igrejas, muitas paróquias que fazem no quinto mesmo. E tonoma kirio evlogimenon apotunin que os tueonos. Então, porque assim, bendito seja o nome do Senhor, né? Agora, né? E pelos séculos. É algo realmente glorioso, quer dizer, nós estamos repetindo o que os habitantes de Jerusalém disseram, né? Quando ele entrou, né? Bendito seja o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? E isso é muito vivo mesmo, né? E a liturgia tem que ser encerrada, né, de um modo vibrante e vivo, para que nós saiamos com essa certeza de que, né, Cristo ressuscitou e nós celebramos a ressurreição, ok? Esse é o Actio Nestim que eu vou compartilhar com vocês para a gente ouvir agora. Acho que ele tem 3 ou 4 minutos, não sei, não me lembro bem agora, mas quando terminarem, alguém manda um joinha, né, como mandaram, acho que foi Gabriel que mandou, né, o joinha, só para a gente saber que terminaram de ouvir. Esse Actio Nestim é chamado de patriarcal, ok? Chamado de patriarcal. E, normalmente, ele é cantado na presença do patriarca de Constantinopla, tá? Ou na entrada dele, né, ou então durante a própria liturgia, independentemente do tom do domingo ou da semana, tá? Normalmente se canta esse Actio Nestim. Eu não sei quem é o compositor, eu acredito que esse compositor seja anônimo, tá? Mas a versão desse vídeo aqui é com partitura e é cantada pelo coro do Vatopedi, ok? Aí vai. Oh
Pronto, todos conseguiram ouvir? Sim. Maravilha. Viram? Quer dizer, ele é ligado, mas ele é glorioso, né? Então, quando fala que ela é mais gloriosa que os serafins, a melodia sobe, né? Incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, né? A melodia sobe, ela bate lá em cima, ela ultrapassa a escala, né? Na estrutura original, né? Se formos pegar as notas originais, ele chega num Fá, né? Vai lá para cima, vai no Fá e volta. Então, assim, tem que ter uma extensão vocal bem razoável para ser cantado o quinto tom, né? E em português fica igualmente belo, fica igualmente belo. Então, seria, por exemplo, Oxi honestinos alithos, ou é digno e justo, em verdade, glorificar, viu como subiu? Glorificar-te, ó Theotokos. E ele desce até o Ré, né? Por quê? Né? Essa descida até o Ré, eu não sei a impressão que vocês têm, mas eu tenho, né? Quando vejo isso, eu sinto aquele acolhimento, né? Porque a gente sai daquela coisa lá em cima, daquele agudo, né? E vem para uma coisa mais contida, mais acolhida. Então, e é justamente quando se usa, né, o nome Theotokos, né? Que é ela que nos acolhe, não é verdade? É ela quem nos acolhe, ela quem intercede por nós. E eu vejo essa melodia como uma das mais belas que existem, né, no primeiro plagal. Lembrando que, só trazendo um detalhe aqui, o antigo metropolita antioquino de São Paulo, Dom Inácio, de memória eterna, era apaixonado por esse tom. Então, ele tinha um costume, ele celebrava, claro, né, presidia todas as festas, presidia todo o primeiro domingo de cada mês e fazia questão de presidir quando era quinto tom também, porque ele era apaixonado, então ele cantava brilhantemente, né, uma voz esplendorosa, né, e cantava brilhantemente, né, no quinto tom e se deleitava. Era uma coisa que a gente via, sabe, saindo de dentro, né, a música saía de dentro junto com a oração, né, era uma coisa assim realmente muito muito bela de se ver. Mais alguém? Opa, eu tô com a câmera desligada aqui, ó. Eu nem percebi, acho que eu apertei sem querer, desculpem. Não? Ok. Eu vou então fazer essas gravações, deixa só nessa essa pequena rouquidão melhorar um pouquinho, nada que um bom mel não resolva. E, e eu faço as gravações refaço, né, do terceiro, do quarto, e faço as gravações do quinto também, e mando todo o material para vocês. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço, né, e... Pois não, João? Obrigado, Savas, e desejo, penso que em nome de todos, as suas melhoras prontas, a sua plena recuperação e, claro, mantendo sempre Dona Nina em nossas orações. Amém, muito obrigado, muito obrigado. José Givaldo, eu acredito que as matinas comecem às 9 e a liturgia às 10h30, né? Pelo menos na igreja grega. Na igreja antioquina, acredito que a liturgia começa às 11, né? Se não me falha a memória, tá? Mas acho que é 10h30 na grega, e às 9 horas as matinas. Ok? Muito obrigado, Deus lhe pague. Imagina, não sei se tem alguém de Brasília aqui na sala hoje, para confirmar. Eu acho que não, mas se não for 9, é 9h15, se não for 10h30, 10h15, alguma coisa assim, né? Eu quando vou sempre chego, sim, 10h30 a liturgia, ok, né? E as matinas às 9 horas, pronto, confirmado então. Ok, a todos muitíssimo obrigado e quero pedir novamente ao Padre Dimitri para fazer as orações de encerramento.
¿Cómo no? Señor Jesucristo, haznos dignos de mantenernos sin pecado en este día. Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos. Amén. Hágase, Señor, tu misericordia con nosotros, según hemos confiado en ti. Bendito eres, Señor, enséñanos tu justicia. Bendito eres, Señor, incúlcanos tu justicia. Bendito eres, Santo, ilumina con tu justicia. Señor, tu misericordia es eterna, no descuides las obras de tus manos. A ti se debe toda alabanza, a ti se debe todo himno, a ti se debe toda la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amém. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a todos, e nos encontraremos na próxima semana, com fé em Deus, para fazer o segundo Plagal, né? E toda essa energia vibrante, né, do quinto, esqueçam, porque o segundo Plagal é o mais choroso de todos, é realmente o tom da dor, ok? Um abraço a todos, né, e que sejamos... Obrigada, igualmente. Um abraço. Gracias, Sabas, gracias. Graças obrigado, Savas, melhoras para você. Obrigado. Obrigado. Saúde à sua mãe. Um abraço a todos. Cristo entre nós. Su bendición, Pater.